Parte 3 do audiobook Gracie, The World of Rampa. Benção, O Mundo de Rampa, por Sheila Rose. Esse foi o segundo ponto memorável da visita. Estar sentada tranquilamente em um ambiente desconhecido, visitado pela primeira vez, e me sentindo completamente em casa. Revirando os pensamentos em minha própria mente de como o chá era preparado. Isto foi significativo. A timidez aguda parecia como uma nuvem negra no horizonte da minha vida. É verdade que eu tinha sobrepujado com sucesso a saliente gagueira sofrida quando criança. Mas gaguejar era apenas um sintoma da incerteza que ainda atormentava a minha vida. Ainda me deixava em estado de agitação interna e confusão, quando chamada a exercer compromissos sociais, encobrindo-me e aparecendo no controle. Na presença do Dr. Rampa, este lama do Tibete, era bem diferente. Havia algo nele que anulava os medos e a ansiedade. Tudo isso simplesmente derretia-se, como a névoa da manhã antes do sol nascente. Estar dentro de seu raio comunicava um sentimento mágico. A pessoa era arrastada para uma aura envolvente. Tudo segurança e calor. E experimentava uma espécie de contentamento que vinha de encontrar-se ajustado, alinhado, em perfeita sintonia. Eu suponho, de fato, que é exatamente o que ocorria. Uso a palavra mágico porque era uma incógnita. O que estava acontecendo ainda não foi entendido pela ciência, e passará algum tempo antes que seja. Antes de relacionar o inesquecível terceiro incidente naquele dia, vamos dizer como eu vim a evocar essas memórias para todos. Aconteceu assim. O leitor, que já se tornou um bom amigo e que gostou do meu livro contando os anos que passei ao lado do Dr. Rampa, escreveu não muito tempo atrás, perguntando se eu poderia escrever, por último, da bondade e da generosidade dele. Na carta, meu leitor disse: sabemos que o Dr. Rampa ajudou inúmeras pessoas durante suas viagens. E, embora não queiramos mergulhar em seus assuntos privados, a nossa curiosidade leva melhor em nós. Como ler sobre esses eventos nos daria assaz mais prazer. Ciente da alegria que nos deu o seu primeiro livro, você poderia um dia escrever destacando sua generosidade? A deliciosa e persuasiva maneira que foi colocado isso era ao mesmo tempo fortemente tentadora. Porém, eu ainda me sentia incapaz de realizar tal tarefa. Nunca mantive notas ou um diário. Como eu poderia lembrar de todas as suas bondades, todas as generosidades, toda a graciosidade do Dr. Rampa na vida? Senti que seria impossível. E mesmo se eu fosse capaz de me lembrar, seria improvável que eu pudesse escrevê-lo de uma forma interessante e legível. Generosidade e bondade eram um estado de coisas cotidianas com ele. Era seu modo de vida. Colocar isso em palavras não seria fácil. Simplesmente era assim. Durante vários meses, no entanto, pensei sobre a ideia e concluí que talvez ele estivesse certo, afinal. Esse leitor carinhoso. Quiçá fosse dar prazer aos outros, se eu fizesse, mesmo em pequena escala,
uma tentativa de esboçar a graça do mundo de Rampa. Mesmo que se sucedesse um traço do que foi, filtrado nas histórias que eu vou contar a você. Mesmo um pequeno traço. Isso poderia ser o suficiente. E nesse caso, vou tentar. O chá foi feito e deixado em infusão por alguns minutos. Nós continuamos em silêncio. O quarto era simples. 2 peças separadas por um biombo, 2 cadeiras e o que deve ter sido uma mesa de jogos de cartas, ao lado da cama do Dr. Rampa, coberta com um pano e descansando, por sua vez, um velho pequeno rádio, um relógio, um incensário de bronze e um abajur. Havia uma mesinha simples de gavetas, e no chão estava uma máquina de escrever manual e uma pilha de papéis. Em um canto havia uma outra pequena mesa bamba, segurando um objeto coberto por um pano preto. Mais tarde soube que este seria um cristal de grande pureza, que ele usava para vidência, ou como bola de cristal. Ocorria ser, como digo, um quarto simples, uma sala de pobres, mas não afetados pela pobreza. Havia uma sensação de bem-aventurança aqui. Mesmo que a vida em um nível material estivesse fora dos eixos para os Rampa, por falta de dinheiro, num nível maior em que aparentemente viviam, estava tudo bem com o mundo. Raabe entregou-me o chá. Já estava com leite e açúcar não foi oferecido. Seria assim que o chá era servido e bebido em sua casa. Lembro-me bastante intrigada pela constatação de que, na minha casa, colocamos o chá e servimos leite, limão e açúcar separadamente, deixando ao convidado uma escolha. Mas aqui só havia um caminho. Não existia esforço para impressionar. Nenhuma diferença porque um convidado estava presente. Era assim. Pegar ou largar. Eu gostava disso. Tomaria chá com limão em casa. Mas apreciei este chá. Ele era diferente. Começamos a discutir o livro que ele estava escrevendo. O livro que tinha intitulado A Terceira Visão. Enquanto ele estava explicando alguma coisa para mim, na sua calma, um pouco lento, cuidadosamente enunciando a voz, minha mente, subitamente, foi distraída por um som. Apenas um sussurro. Um som quase imperceptível. Como alguém chorando ou choramingando. Em seguida, quase ao mesmo tempo, esse foi abafado, como se uma mão ou lenço fosse colocado sobre uma boca. Nós continuamos nossa discussão. Em alguns momentos, o som veio de novo. Mais alto dessa vez. Não havia dúvida. Era alguém chorando, soluçando. E isso estava vindo de fora do quarto. Olhei para o Dr. Rampa, mas ele parecia distraído. Olhei Raabe e ela parecia irritada, impaciente. Nós vamos ter que fazer algo sobre ela, Chen, disse ela. Ela está na porta de novo, chorando. Será que é ela? Você mente dizendo que eu vou olhá-la em breve, Raabe. Eu sabia que ele estava quase completamente surdo. E claramente não tinha ouvido o som, porque sua mente estava centrada na nossa conversação e em minhas reações. Ele não me conhecia bem naquela época, e era necessário para ele se concentrar profundamente, a fim de seguir a minha conversa, devido à sua falta de audição. Quando ele se acostumava a uma pessoa,
era mais fácil para ele. Se familiarizava com os padrões de alguém individualmente e, portanto, uma menor concentração era necessária. Ele se sucedia clarividente a um grau muito incomum, mas para lidar com mais do que um estranho, em um dado momento, era um esforço enorme para ele. Ele invocava os seus poderes de leitura de pensamento e de leitura labial ao conversar. Porém, é preciso lembrar que muitas vezes estamos pensando em algo totalmente diferente do que o que estamos realmente dizendo, o que complica um pouco as questões do ponto de vista de um clarividente. Os desenhos e o texto contidos nessa parte do audiobook são de Lobsang Rampa, coloridos por mim. Por favor, curta, se inscreva, compartilhe e comente. Obrigado por assistir ao nosso canal.